Olá, trabalhadores! Está começando mais uma edição do Jornal Sindical da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. O programa aqui é uma parceria da USTL com a sua TV Jornal, aqui em Limeira. O programa vai ao ar às quartas-feiras às 8h30 da noite, com reprise aos domingos às 15 horas da tarde. Só lembrando, o Jornal Sindical ele vai trazer para você as lutas sindicais, as conquistas do meio sindical, os direitos trabalhistas. Você que é trabalhador pode participar mandando e-mails. A gente vai trazer para você as atividades do movimento sindical em Limeira e trazendo também o seu posicionamento político diante das questões municipais, estaduais e nacionais. Eu estou aqui com os nomes das entidades que formam, apresentar para vocês os nomes dos sindicatos que formam a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Fazem parte da União Sindical o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Cerâmicas, da Construção Civil e Imobiliária de Limeira e Região, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores de Transportes Urbanos de Passageiros de Limeira, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins de Limeira e Região, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Limeira, o Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos no Comércio de Americana e Região, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Joalheria e Lapidação de Pedras Preciosas, Bijuteria, Ourivesaria, Relógios e Profissionais de Assistência Técnica em Relojoaria de Limeira, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário e Confecção de Limeira e Região, o Sindicato dos Empregados em Condomínio de Limeira, o Sindicato dos Guardas Civis Municipais de Limeira, o Sindicato dos Vigilantes e dos Trabalhadores em Segurança de Limeira e Região, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Hotéis, Bares e Similares de Limeira e Região e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Araras, os Sincomerciários, e, para finalizar, o Sindicato dos Práticos, Técnicos e Auxiliares de Farmácia de Americana e Região. É muita gente. Esta entidade congrega pelo menos 80% dos trabalhadores de Limeira. Você pode estar entre um deles, trabalhador. Hoje eu recebo aqui no programa dois participantes. O primeiro é o diretor do Sindicato do Vestuário de Limeira e Região, o Reginaldo Arantes. Vou cumprimentar o Reginaldo pela presença aqui. Tudo bem, Reginaldo? André, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse programa que foi idealizado para trazer ao trabalhador informações e os seus direitos. Então é uma honra estar nesse programa. Obrigado. Com a gente também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação e Afins de Limeira, o Arthur Bueno Júnior. Júnior, tudo bem com você? Tudo bem, André. Para nós, o Sindicato de Alimentação, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje no programa, para a gente estar tirando dúvida, batendo um papo aí com a classe trabalhadora do nosso município. Pois é. E no programa de hoje, a gente vai abordar um tema que, na verdade, é um movimento que pegou fogo em junho. Na verdade, no país, no estado, na cidade, um movimento que movimentou, um movimento que saiu às ruas pedindo reformas políticas, começou como um protesto contra as tarifas do ônibus, mas foi agregando uma série de reivindicações. Eu queria saber, todos, na verdade, estamos aqui para falar sobre isso, a posição do movimento sindical sobre isso. Nós vamos ter imagens aí de uma manifestação que ocorreu em Limeira no dia 20 de junho, uma quinta-feira. As pessoas saíram às ruas, elas se concentraram no terminal central urbano, elas foram andando em passeata. Cerca de 6.000 manifestantes foram pela Rua Tiradentes até chegarem à Prefeitura Municipal e depois chegaram à Câmara Municipal. É um movimento que começou, como eu disse, com a tarifa de ônibus e agregou uma batelada de manifestações políticas, manifestações de mudança no sistema político. E eu queria saber, primeiro vamos começar aqui com o Reginaldo. Reginaldo, qual que é a posição do movimento sindical a respeito desse processo que começou nas ruas de forma espontânea e chegou a provocar efeitos no panorama político? Qual que é a opinião sua e a opinião do movimento sindical de modo geral? O movimento sindical apoia essas manifestações. Essas manifestações são justas, porém são manifestações que de longa data já é feita pelo movimento sindical. O movimento sindical levanta essas bandeiras há muito tempo.
E o povo, agora, cansado com a política aí do governo, está buscando essas mudanças. Então o Movimento Sindical de Limeira apoia realmente a busca pelo direito dos trabalhadores e pela população em geral. Júnior, o movimento começou de forma espontânea e até, vamos dizer assim, em um certo sentido anárquica, né? Os sindicatos e partidos políticos mais tradicionais estiveram fora. Qual que é a participação dos sindicatos brasileiros nesse movimento a partir de agora? Olha, André, primeiro dizer que a USTL, a União Sindical, ela apoia todo e qualquer movimento, né, que venha a reivindicar e algum benefício, não só para a classe trabalhadora, mas para a população de um modo geral, né? Como disse o Reginaldo, o movimento sindical ele já está nas ruas há um bom tempo, né? A última manifestação que o movimento sindical fez em Brasília, no último dia 6 de março, né? Nós reunimos aí mais de 50 mil trabalhadores em Brasília. Brasília praticamente parou. A grande questão é que a pauta do movimento sindical, ela não chama a atenção, ela não é interessante para uma grande camada da população, principalmente o setor empresarial. E uma parcela também da imprensa, né, que não dá a cobertura que deveria ser dado às reivindicações dos trabalhadores. Por exemplo, 2 pontos aqui, que é a questão da redução da jornada de trabalho sem redução de salário e o fim do fator previdenciário. São 2 bandeiras de luta que o movimento sindical está aí há mais de 10 anos nas ruas, né, com manifestações. Então o movimento sindical já está na rua cobrando posicionamento político, principalmente com relação a esses pontos da pauta trabalhista, há um bom tempo, né? Mas nós apoiamos esse movimento, seja com o movimento sindical à frente ou não, nós, a USTL, apoiamos. Eles já conquistaram algumas coisas como a redução da tarifa em algumas cidades e principalmente em São Paulo, onde se deu o epicentro do movimento. Conseguiram derrubar a PEC 37, algumas conquistas de grande vulto e bastante amplas. Agora, e a partir de agora? Parece que o movimento ficou meio sem uma espécie de foco. Como é que é agora o encontro desse movimento com um foco e uma manifestação que possa envolver até os sindicatos? Esse movimento tem que eleger bandeiras. A manifestação contra a PEC foi tão grande que os políticos colocaram em pauta para discussão e votaram contra face à manifestação do povo, vendo a vontade do povo. Porém, na nossa visão, isso não vai acabar agora. Essa PEC pode voltar novamente e aí nós colocamos que essa PEC deve ser discutida com o povo. Nós, do movimento sindical, não somos contra e nem favorável à PEC. Nós somos contra a forma que foi colocada. Simplesmente tirar de cena o Ministério Público está errado. Agora, devemos envolver essa discussão, trazer para a discussão quais são os envolvimentos com o Ministério Público atual, o Ministério Público do Trabalho, porque nós do movimento sindical temos muitas discussões a fazer com o Ministério Público do Trabalho. Então tem que eleger algumas pautas para que a gente possa discutir esse tema. Bem, em Limeira a gente teve um reflexo desse problema e uma discussão até mais ampla, um reflexo desse movimento, desse processo, inevitável dizer, entre outras razões, a redução da tarifa do transporte coletivo de Limeira. Ela ainda vai ser votada na Câmara, na verdade, existe até uma questão que depende de uma análise da qual o movimento sindical ele é crítico, que seria a votação do subsídio, da concessão de um subsídio por parte da Prefeitura para que essa redução da tarifa ocorra. Júnior, o que você e a USTL têm a dizer sobre isso? Os sindicatos que compõem a USTL, nós já firmamos na última reunião um pacto contra o subsídio, né, por parte do Poder Municipal para as empresas de ônibus, né? Nós entendemos que de forma alguma pode ser usado o dinheiro público, né, para garantir ou manter o lucro das empresas, né? O dinheiro público ele tem que ser usado em creches, escola, educação, saúde, segurança. Agora, você usar dinheiro público para manter, para que as empresas lucrem cada vez mais, a USTL, os sindicatos que compõem a União Sindical, nós somos totalmente contrários. Agora, claro, se o prefeito, se o governo municipal quiser subsidiar as empresas para que elas possam implantar aqui no município o passe livre para o estudante,
o passe livre para o trabalhador que está desempregado, nós da USTL iremos discutir e apoiar com certeza uma pauta nesse sentido. Agora, usar o dinheiro público, o dinheiro que é nosso, que nós pagamos nossos impostos, para manter o lucro dos patrões, nós somos totalmente contrários. O Reginaldo pergunta a provocação. Sem o subsídio, como reduzir a tarifa? Olha, esse subsídio não pode ir direto para as empresas. Não é que nós somos contra, só contra. O que nós temos que fazer é discutir isso. Saber quanto é que está custando realmente a passagem. Quanto custa isso para a empresa? Qual vai ser a parcela do investimento? E eu vejo que esses subsídios devem ser feitos no patrimônio público. Qual o patrimônio público? Exemplo, o terminal que nós temos aí. Um terminal aberto, que não atende a população. Eu, por exemplo, se você for usar o ônibus, eu sou obrigado a pagar 2 passagens. Eu pego um ônibus num bairro, desço no centro, pago outra passagem para ir para outro bairro. Agora, se eu tiver o passe, aí eu posso ir para outro lugar livre. A integração não é bem executada. Não existe integração na forma que foi criado esse terminal. Os pontos de ônibus. O pessoal fica no relento, um ponto de ônibus que não satisfaz os trabalhadores. Então nós precisamos sim, que tenha investimento. Mas primeiro investimento no patrimônio público. Legal. Eu acho que ficou bem clara aí a posição que a gente vê nas ruas. Além disso, contra ou a favor do subsídio, é que o transporte hoje em Limeira, ele deixa a desejar. Nós vamos encerrando esse bloco. Eu queria só lembrar você, trabalhador, que se você quiser entrar em contato com o programa, com dúvidas sobre direitos trabalhistas ou questionamentos aos sindicalistas, nós temos um e-mail que vai aparecer na tela aqui, é o uniãosindical.limeira@hotmail.com. Mande o seu e-mail, mande a sua pergunta e a gente vai fazer um breve intervalo, já voltamos. É isso aí, voltando com o Jornal Sindical da USTL. Lembrando a você que o programa é apresentado aqui pela sua TV Jornal às quartas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise aos domingos, às 15 horas. Programa que traz todas as conquistas, os direitos, a movimentação dos sindicatos de Limeira que fazem parte da USTL. A gente falou no primeiro bloco sobre o problema da movimentação dos manifestos que ocorreram no país durante todo o mês de junho, continuam ocorrendo inclusive, isso não parou, e também abordou a questão do transporte coletivo, que teve influência do movimento para reduzir a tarifa. Temas mais gerais. Vamos agora nos concentrar sobre o trabalho dos sindicatos. Eu fui conhecer no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Cerâmica e Imobiliário, alguns cursos de capacitação. Esse é um item importante que os sindicatos podem oferecer aos trabalhadores, uns cursos de capacitação no setor da construção civil. Eu conversei com o Ademar Rangel no CITSECOM, Sindicato da Construção Civil. Você acompanha agora. Rangel, fala para mim que cursos vão ser oferecidos e a importância dessas especialidades no mercado de trabalho hoje da construção civil. Bom, são vários cursos que a gente está fazendo uma parceria aí para ministrar aqui na sede em Limeira. Entre eles, tem 3 primeiro aí que já está sendo feitas as inscrições, que é o mestre de obras, o eletricista residencial e industrial e o operador de empilhadeira. Esses 3 já tem algumas turmas montadas, inclusive. O pessoal está vindo diariamente aqui fazer as inscrições. Então, a importância é que, ultimamente, você não acha trabalhador qualificado aí no mercado de trabalho, as empresas precisam contratar e procura esses trabalhadores e não encontra. Então, o sindicato está proporcionando isso, uma vez que nós pretendemos montar aqui um banco de dados para que todos esses trabalhadores que vêm e façam a sua qualificação, ele fique disponível. Quando as empresas precisar, a gente vai poder estar encaminhando eles para o mercado de trabalho. Então, a importância é essa. No caso de um mestre de obras com qualificação, qual que é o salário que uma pessoa dessas ganha no mercado hoje?
Olha, é muito relativo porque, assim, construção civil, ela é meio que diferente na questão de salário. Hoje, existe uma prática de que as empresas pagam o piso da categoria e acaba fazendo pagamento por fora. Nós temos combatido muito essa questão, porque às vezes a empresa contrata o trabalhador, registra ele com o piso da categoria e fica fazendo pagamento por fora. Só que você perde um pouco o controle disso, uma vez que você não tem essa escala de salário. Então, um mestre de obras hoje é a segunda pessoa mais importante no canteiro. Abaixo do engenheiro é o mestre de obras. Então, é um profissional que, sem dúvida nenhuma, ele tem que ganhar, em média, R$4.000 por mês, devido à escassez desse trabalhador. Hoje você não acha mestre de obra no mercado. Então, é uma função importante e é por isso que nós estamos treinando. Da mesma forma, é importante qualificar um eletricista, né? A diferença de um trabalho de um eletricista comum e um eletricista qualificado. Sem dúvida nenhuma. É um profissional também que hoje é muito valorizado no mercado, você não encontra fácil, então a ideia é essa, é qualificar esses trabalhadores tanto para fazer a parte elétrica de residência como a parte industrial também. Lembrando, por último, o operador de empilhadeira, que recebe também salários interessantes no mercado e é muito requisitado, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Hoje quase toda a indústria necessita de ter empilhadeiristas, né? Nós temos aqui várias empresas que procuram e não encontram. Então hoje nós estamos com mais essa grade de cursos aí que é interessante, o operador de empilhadeira. Para fechar, como é que faz para se inscrever e, só voltando à questão do curso ser oferecido pelo sindicato, trabalhador associado tem vantagens, como é que é isso? Tem vantagem porque através dessa parceria o sindicato ele dá prioridade para a categoria, mas isso não significa que não possa vir qualquer outro tipo de trabalhador de outras categorias para fazer o curso. Interessante é se dirigir até aqui, na sede do sindicato, que fica aqui na Rua Piauí, número 315, no horário das 8 às 17h30. O pessoal está aqui atendendo, é só vir até aqui e fazer a sua inscrição. Senhor Djalma, há quanto tempo o senhor trabalha com construção civil? Há 31 anos. Sempre como pedreiro? Isso. Sempre um pedreiro. E agora resolveu dar um up, melhorar a sua carreira, não é isso? Curso de mestre de obra e achei que foi muito bom, muito importante, né? Aprende muita coisa e é muito bom para a gente, né? Qual que é a expectativa para a sua carreira, para a sua profissão nos próximos anos aí com esse curso? Eu penso em pegar serviço casa grande assim para fazer, pegar serviço grande para fazer, né? Estou trabalhando por aqui, eu não sei até quando que eu estou na firma, mas aí, se um dia eu sair daí, eu vou tocar serviço por aí. Nos dias de hoje, cada vez mais importante a capacitação do trabalhador, independente se ele está desempregado ou não. Às vezes ele está empregado e ele tem que buscar, né, uma posição melhor, sempre melhorando na carreira. Agora, são cursos oferecidos lá no Citsecom, já foram dadas as informações sobre inscrições, o Citsecom fica na Rua Piauí. Agora, esse oferecimento de cursos, eu queria conversar com o Reginaldo e com o Júnior, ele expõe também uma fragilidade do poder público de oferecer esse tipo de capacitação. Não é, Júnior? Na verdade, a gente tem em Limeira a Escola do Trabalho que deveria estar se preocupando com isso, né? Sem dúvida, mas primeiramente dar os parabéns aí pro companheiro Rangel, né, que tem feito a parte dele, a parte da entidade, do sindicato da construção civil, tem feito a parte dela, né? Agora, claro que nós temos que cobrar também no poder público, né? O município tem aqui a Escola do Trabalho, nós temos também o PAT, né, que serve também para qualificar os trabalhadores, encaminhar os trabalhadores para os empregos, e também a Comissão Municipal de Emprego. Claro, o sindicato tem que continuar fazendo, né,
esses cursos, essa qualificação, requalificação dos trabalhadores, mas nós temos também que continuar cobrando que o poder público também, né, volte suas atenções para a questão da qualificação e requalificação profissional dos trabalhadores. Né? Reginaldo, o governo anterior do ex-prefeito Silvio Félix, ele não dava ouvidos, não dava uma atenção adequada para o movimento sindical, especificamente nessa questão do trabalho em Limeira. Como é que está esse governo Paulo Radiche até o momento? Deixando a desejar. Nós, do movimento sindical, temos cobrado desse governo, pela aliança que fez aí, até com o Partido dos Trabalhadores, mas também estamos sentindo um afastamento desse governo com referência a gente. Veja bem, como dito pelo companheiro Júnior, o Rangel, do Sindicato da Construção, está fazendo aqui, às vezes, do poder público, partindo para uma qualificação que não é o papel principal da entidade de classe. Temos escola do trabalho que não funciona, fornece cursos que não agrega nenhuma outra categoria, elegem cursos que não traz retorno para a cidade, então realmente está deixando a desejar. Nós, do movimento sindical, apoiamos esse governo e ele está nos abandonando. Júnior, você citou aí o PAT, eu citaria inclusive também, a gente já abordou esse tema, mas o PAT, a estrutura toda, PAT e o Ministério do Trabalho. Nós estamos sem o atendimento de um servidor federal aqui em Limeira, por exemplo. Em que isso está prejudicando o meio sindical? Isso não afeta só negativamente o movimento sindical, né? Não só o movimento sindical, a classe trabalhadora, mas também o setor empresarial. Né? Limeira, com um município com quase 300 mil habitantes, aí nós não temos sequer um servidor, né, do Ministério do Trabalho aqui no nosso município. Coisa de 3, 4 meses atrás, nós tínhamos aqui uma servidora do Ministério do Trabalho, mas aí por uma questão, na nosso entendimento aqui, político do superintendente de Piracicaba, se resolveu retirar a servidora. Hoje a pauta da USTL é continuar insistindo para que Limeira tenha aqui não só um servidor do federal, do Ministério do Trabalho, mas também que Limeira adote, né, venha a ter uma agência do Ministério do Trabalho aqui no nosso município, que nada mais justo do tamanho de Limeira não ter uma agência do Ministério do Trabalho. Esse é um tipo de luta que muitas vezes a pessoa que está em casa ouvindo, o trabalhador mesmo, ele, quando vai falar sobre o sindicalismo, ele fala daquela coisa meio rançosa, meio, digamos, política, mas é importante também, Reginaldo, a gente fez uma enquete nas ruas de Limeira sobre a opinião das pessoas a respeito dos sindicatos. Quer dizer, os sindicatos executam um trabalho, eles recebem para executar um trabalho e eles executam esse trabalho e muito mais, fazem uma representação da estrutura trabalhista da cidade que muitas vezes não é divulgada para as pessoas. Como é que você vê isso, a crítica muitas vezes ao sindicalismo, no sentido de que ele não ajuda em nada, não faz nada e recebe um dinheiro fácil, obrigatório do trabalhador? Isso é o que vem empregado pelos empregadores. O que eles querem? Que os trabalhadores se afastem das suas entidades de classe. Como dito pelo companheiro Júnior aqui, Ministério do Trabalho, por exemplo. Nós, os sindicatos, estamos batalhando não por aqueles trabalhadores que têm a sede na cidade, mas por aqueles que não têm, onde eles têm que se deslocar até Piracicaba para dar entrada no seguro-desemprego, para fazer a sua rescisão. Isso atrapalha a vida do trabalhador. E outra, dá um problema no seguro-desemprego, onde é que ele tem que ir? No Limeira não tem, ele tem que ir lá para Piracicaba. Então o movimento sindical de Limeira vem batalhando em cima disso. Nós, dirigentes sindicais, a luta constante para favorecer os trabalhadores. Não é bem visto, mas por quê? Porque é pregado que nós somos os baderneiros, que nós não fazemos as coisas para a cidade, e é o contrário. Todo o papel que nós fazemos é para favorecer a cidade, favorecer o trabalhador e o município crescer. Agora, é preciso quebrar esse lugar comum, né? Eu estive nas ruas de Limeira, estive mais especificamente na Praça Toledo Barros e fui conversar com o povo. Eu me impressionei com as histórias das pessoas, histórias positivas de pessoas que tiveram o amparo do sindicato. No momento mais difícil da vida e da carreira delas, elas tiveram um momento de defesa do sindicato. Você vai acompanhar agora. Qual que é a sua experiência sobre o sindicato seu, que é o Sindicato Cerâmica Construção?
Eu acho legal, divulga bastante coisa que ajuda a gente, sempre tá comunicando as coisas a gente. Qualquer coisinha eles falam pra gente ir lá, apoia a gente. Ajuda bastante, ajuda bastante, é legal. O sindicato ajuda, né? Já é pouco, o sindicato luta e cai num acordo para ficar um pouco melhor, né? Enquanto existir leis trabalhistas, o sindicato não pode mudar, correto? Não pode mudar, ele tem que continuar. O sindicato teria importância, como eu falei, para estar auxiliando as pessoas, os direitos delas, estar proporcionando também uns meios de lazer também, que vários sindicatos também propõem, e para que as pessoas possam ter uma posição sobre a empresa onde elas trabalham. O sindicato visa também o que as pessoas acham, o que seria melhor para cada um. O sindicato está sempre apoiando. Como é que seria o Brasil sem o trabalho dos sindicatos? Seria um caos, seria uma desordem, assim, não teria uma opinião, não teria um acordo. As empresas iam respeitar o trabalhador? Na minha opinião, no caso, não. Está falando ali da negociação salarial ano a ano, isso é de fundamento. Imagine se os sindicatos não promovessem essa luta, mas tem também a defesa do setor jurídico da entidade, tem muitas outras, tem orientações. É uma coisa que a crítica ao sindicato, de modo geral, Júnior, é uma crítica que carece, às vezes, até de uma certa responsabilidade, né? Não, sem dúvida, né? O movimento sindical, eu acho que existe esse distanciamento, né, dos sindicatos com relação aos trabalhadores, é a falha do movimento sindical e tem que buscar essa aproximação. Agora, o que nós sempre defendemos, né, nós da USTL, é que nós não podemos confundir, né, a luta sindical com assistencialismo. Claro que o assistencialismo, questão de clube de campo, né, questão clínica odontológica e tudo mais, ela é importante sim, mas ela tem que ser secundária na vida do movimento sindical. O movimento sindical ele tem que continuar a ter como bandeira de luta a defesa dos direitos e interesses da classe trabalhadora. Mas isso nós temos um papel aí a desenvolver junto com a população. Bom, é isso aí. A gente está chegando ao final. A gente tem uma questão que vai ocorrer essa semana relativa, a gente acabou não falando sobre ela, que é uma audiência pública muito importante que ocorre na quinta-feira. Se você está vendo a reprise, essa audiência já ocorreu, mas para você que está vendo o programa na quarta-feira, eu gostaria de questionar o Reginaldo a importância dessa audiência pública do transporte coletivo em Limeira, onde vai ser, que hora vai ser e a importância do trabalhador estar lá. Vai ser na Câmara Municipal, todos estão convidados, principalmente para levar as suas angústias, as suas necessidades. Também fazer questionamentos para onde vai o dinheiro do povo, para que a gente possa discutir esse tema e verificar se é necessário a injeção de dinheiro público no bolso dos empresários de Limeira. Reginaldo, aproveito para me despedir de você, dê suas últimas considerações finais aí para o nosso programa. É um prazer estar aqui. Nós nos despedimos e colocamos aqui à disposição de todos os telespectadores a nossa entidade, pelo site www.sindivestelimeira.org.br. Temos o nosso site, você pode fazer questionamentos e orientações. Sindicalize, procure sua entidade de classe. Muito obrigado. Júnior, você, suas palavras finais. Não, só primeiro agradecer para nós do movimento sindical, para nós especificamente do Sindicato de Alimentação, a realização de um sonho nosso aqui, esse programa próprio do movimento sindical, e reforçar aqui o convite. Então, quarta-feira, né, quinta-feira, dia 4, né, às 19 horas na Câmara Municipal, audiência pública, e vamos lá dizer não ao subsídio, aí, o uso do dinheiro público para a manutenção do lucro das empresas de ônibus. Essa convocação é para quem está vendo o programa na quarta-feira, no domingo ela já vai ter ocorrido, mas é importante, a gente tem que ocupar esse espaço, é urgente e é uma discussão muito importante para a cidade. O programa está chegando ao final, mais uma edição do Jornal Sindical. A gente volta em uma nova edição na semana que vem. A vocês, trabalhadores, fiquem bem e acompanhem nosso programa. Mandem sugestões. O e-mail, vou falar de novo, uniãosindical.limeira@hotmail.com. Até lá, tudo de bom para vocês.